E aí pessoal, meu nome é Akilan e bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, como vocês já devem ter visto no nome dele, nós vamos falar sobre vilões. E agora nós vamos falar sobre o Loki. Vocês podem achar que tem muitos fatos desconexos, mas é porque eu não quero aprofundar muito na história do Loki, para que vocês possam pesquisar mais, vocês possam ler as histórias em quadrinhos, e eu não quero estragar essa leitura que vocês devem ter nos quadrinhos. Então vamos começar. Loki é um deus ou um gigante da mitologia nórdica, deus do fogo, da trapaça e da travessura. Também está ligado à magia e pode assumir a forma que quiser. Ele não pertence aos Aesir, embora viva com eles, e é frequentemente considerado um símbolo da maldade, é traiçoeiro e de pouca confiança. Embora suas artimanhas geralmente causem problemas a curto prazo aos deuses, estes frequentemente se beneficiam no fim das travessuras de Loki. Ele está entre as figuras mais complexas da mitologia nórdica. Loki Laufey é um supervilão do universo Marvel baseado em Loki da mitologia nórdica. Ele foi criado por Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby, tendo sua primeira aparição oficial na Marvel na revista Journey into Mystery, edição 85, em outubro de 1962. Loki é o filho de Laufey, rei dos gigantes de gelo de Jotunheim, um dos 9 mundos da cosmologia asgardiana. Loki nasceu muito menor e mais fraco que um gigante de gelo comum, sendo encarado com muita vergonha e desprezo pelo pai e os demais. O soberano de Asgard, Bor, lidera seus súditos em uma batalha contra os gigantes de gelo. Dentre eles estava seu filho Odin. No caminho, Bor foi transformado em uma estátua de neve por um feiticeiro e pede para Odin ir atrás de alguém poderoso para quebrar o encanto e trazê-lo de volta à sua forma normal. Mas Odin, ganancioso, acabou sem ir atrás desse feiticeiro para derrotar o gigante sozinho e se tornar o novo rei de Asgard. Tempos depois, é revelado que foi o próprio Loki, adulto, que voltou ao passado com a ajuda de Hela. Lá, ele transformou Bor em uma estátua de neve viva para ser adotado por Odin. Odin se sente muito culpado pela morte do pai, e Loki explora isso aparecendo para ele entre as chamas na forma de Bor, mandando ele levar e cuidar do filho de sua última vítima, e tratá-lo como um filho. Após ver seu pai, Laufey, sendo assassinado por Odin, Loki, ainda uma criança, tenta atacar o assassino asgardiano. É agredido e levado para ser cuidado como um filho. Ou seja, o próprio Loki voltou ao passado para fazer com que Odin o adotasse. Ele escreveu a história dele desde o começo. Após isso, Odin decidiu criá-lo juntamente com seu próprio filho, Thor. Ao longo de sua infância, Loki ressentiu-se pelo fato de Odin e os outros Asgardianos preferirem o jovem Thor, que já evidenciava nobreza de espírito e se destacava em todos os feitos. Jurando tornar-se o deus mais poderoso de toda Asgard, Loki começou a estudar as artes místicas com as bruxas Norns, para as quais tinha uma afinidade natural e muitas vezes usava essas habilidades para fazer piadas cuja intenção era constranger seu irmão. Durante todo esse tempo, seu ódio pelo deus do trovão inflamou-se e se transformou na determinação de destruir seu meio-irmão. Ao longo dos séculos, Loki inúmeras vezes tentou destruir Thor e tomar o trono de Asgard. Em várias ocasiões, Loki atacou Thor diretamente. Em outras, porém, escolheu valer-se de títeres, alguns dos quais dotou de poder sobre-humano. Os atos de Loki tornaram-se cada vez mais malévolos quando sua ânsia de poder e vingança. Cansado de Asgard, Loki usou sua magia para escapar de sua cela e encontra o feiticeiro Eldred, que aumentou a sua formação nas artes das trevas. Loki enfrentou o demônio do fogo conhecido como Surtur e ofereceu a alma de Eldred em troca de mais poder. Surtur aceitou e Loki tomou o controle das terras de Eldred. Sua utilização nas artes das trevas lhe valeu o qualificativo de Deus do Mal entre os Asgardianos. Loki se envolveu com a deusa Gérboda,
E dessa relação nasceu Jormungand, a serpente de Midgard, o lobo Fenrir e a deusa da morte, Hela. Loki também enganou a deusa Sigyn, fazendo-a se casar com ele, fingindo ser seu amor teórico. À medida que envelhecia, as travessuras de Loki aumentavam, fazendo Odin acabar se sentindo obrigado a aprisioná-lo na Ilha do Silêncio. Loki consegue escapar de Asgard e vai para Nova York atormentar o médico Donald Blake, que se transformava em Thor. Um interesse óbvio pela mitologia nórdica deu amplos conhecimentos sobre essas identidades ao médico, tanto que reconheceu Loki e sabia que o poder místico de Loki era vulnerável à água. Em sua investida seguinte, Loki pretendia se vingar de Thor por ter sido exilado por Odin na Ilha do Silêncio. Tentou voltá-lo contra o Hulk em uma cilada, mas, inadvertidamente, acabou contribuindo na formação dos Vingadores. Buscando também destruir o relacionamento entre pai e filho, um invejoso deus tentou jogar Odin contra Thor. Loki usurpou temporariamente o controle de Asgard quando Odin esteve incapacitado, e chegou até a trocar de corpo com Thor por um breve período. Invariavelmente, porém, o deus do trovão frustrou sua tentativa de tomar o poder e de se vingar. Loki foi a mente por trás dos atos de vingança, onde articulava tudo secretamente. Reuniu vilões de todos os tipos para enfrentar heróis que nunca tinham enfrentado antes, e nessa equipe estava o Doutor Destino, o Rei do Crime, o Magneto, o Mandarim, o Mago e o Caveira Vermelha. Os chefes planejavam os ataques e escolhiam os vilões adversários, procurando aqueles que conseguissem vantagens ao enfrentar determinado super-herói. Para recrutar auxiliares dos gênios do crime que estavam à frente da conspiração, Loki promoveu uma fuga da gruta, uma prisão para supercriminosos. Com sucessivas derrotas, os chefes da conspiração começaram a discordar entre si, até que Loki se rebelou e foi atacado pelos Vingadores. Como último ato de vilania, Loki criou o robô Tri-Sentinela para destruir a cidade de Nova York. O robô foi detido pelo Homem-Aranha. Quando tentou incriminar a identidade mortal de Thor, Loki acabou preso em um corpo parecido com o de Jake Olsen, sendo conhecido agora como Lauren Olsen. Karnilla libertou Loki da prisão pouco antes de Odin lutar contra Surtur, morrendo nesta ocasião. Thor tomou o trono de Asgard e Loki estava disposto a viver sob seu reinado, quando Thor começou a impor valores asgardianos na Terra. No entanto, Thor finalmente deixou a Terra para descobrir que, em um futuro alternativo, teve que se tornar um tirano. Por isso, voltou a viver a rivalidade com Loki, essa tentativa de trazer o Ragnarok novamente, segurando seu próprio martelo Hu. Mas dessa vez, Thor lhe permite realizar seu plano de Asgard para descobrir que estava preso em um ciclo de morte e renascimento que negava uma morte digna de um guerreiro para qualquer um. Thor decapitou Loki e manteve sua cabeça com ele enquanto permitiu a Surtur dar seu ataque final sobre Asgard. Então Thor confronta os que habitam nas sombras, que eram responsáveis pelo circuito de Ragnarok, e causou sua destruição. Loki aparentemente foi consumido na destruição final de Asgard como seu irmão. Loki foi encarnado em um corpo feminino humano e, assim como vários outros Asgardianos encarnados em humanos, foi capturado por Destruidor. Quando Thor foi resgatar os Asgardianos, achou que aquela mulher seria sua amada Sif. Após a batalha, a jovem se revela sendo Loki em um corpo feminino. Ao chegar em Asgard, Loki jura que seu passado de mentiras e intrigas teria ficado no passado, e jura lealdade a Thor e a Asgard. Logo após jurar lealdade, Loki aproveita que Thor estava mantido no sono de Odin para revelar a Balder que ele também possui sangue real, pois possui o sangue de Odin. Ao retornar, Loki e Balder obrigam Thor a revelar a verdade e Balder é proclamado príncipe de Asgard. Com a ajuda de Hela, retorna temporariamente a seu corpo antigo para realizar no passado aquilo que já aconteceu, transformar Bor em neve e se colocar como filho adotivo de Odin. Ao voltar ao presente, Loki desfaz o feitiço para trazer o seu avô Bor e o transporta para Nova York, onde Sita começar a destruir a cidade.
Ao saber disso, Thor entra em combate com Bor e se vê forçado a matá-lo para evitar mais destruição e mortes. Com esse crime, Loki consegue fazer com que Thor fosse expulso de Asgard e transfere a coroa para Balder, que se torna rei. Após o exílio de Thor, Loki revela que o corpo em que está, na verdade, deveria pertencer a Sif. Seu atual paradeiro é no interior de uma senhora de idade em estado terminal. Com essa revelação, Thor é obrigado a sacrificar grande parte de seus poderes para salvar a sua amada. Paralelamente, Loki começa a fazer parte da Cabala, um grupo formado por Namor, Emma Frost, Doutor Destino, Norman Osborn e Capuz, onde decidiam o destino da humanidade de acordo com seus interesses pessoais. Após uma importante reunião da Cabala, que culminou na saída de destino da mesma, Loki persuade Osborn a invadir Asgard, falando que a cidade flutuante é um perigo para o seu reinado. Usando seus jogos de trapaça, o deus da mentira consegue enrolar Norman e assim uma invasão a Asgard começa a ser traçada. Com isso, uma grande luta é travada pelos Asgardianos junto com os heróis contra os vilões de Osborn. A luta se estende a ponto de Osborn mandar o Sentinela destruir toda a Cidade Dourada, deixando-a em ruínas, caindo escombros na cidade de Oklahoma. Logo, Sentinela se descontrola, liberando o vácuo, devastando o poder. Os heróis sem mais esperança são surpreendidos quando Loki, com as pedras das Norns, aumenta seus poderes, mas Vácuo o destrói desintegrando. Após a queda de Asgard, Thor fala com Balder que sente falta de seu irmão Loki, e está destinado a encontrá-lo. Loki ressuscitou no corpo de um jovem chamado Serhuri, nas ruas de Paris, onde aplicava golpes com jogos de carta, sem consciência de quem era. Depois de quase ser furtado, Thor traz Loki de volta com o encanto de seu martelo, porém mantendo sua forma de criança. Este parece não se lembrar de nada que fez na sua adolescência e idade adulta, sendo comprovado quando pergunta a Thor por que ele ficou tão velho. Thor o leva de volta para Asgard como um refugiado, mas também na reação de seu pai adotivo, foge quando Odin retorna do limbo. Para evitar a desaprovação dos cidadãos de Asgard, Loki anuncia sua intenção de viajar para o mundo dos homens e aprender com eles, e Thor aprova sua decisão. Mas antes que ele consiga, um pássaro mensageiro explode em seus aposentos ao entregar uma chave para ele, o levando às entranhas da própria Asgard, onde ele recebe uma mensagem espiritual do seu eu anterior, dizendo que sua morte de Loki nas mãos do Vácuo fazia parte de um grande plano. Mas o jovem Loki se recusa a seguir o plano, querendo ser ele mesmo, e transforma o espírito de seu antigo eu em uma ave chamada Ikol. Ao retornar para a Terra, Loki testemunha Odin prendendo Thor. Loki mesmo não concorda com as ações de Odin, e é ordenado por Voltagg a limpar os estábulos de cabras para mantê-lo longe de problemas, e evitar que Loki interfira com os planos de Odin. Ikol acaba convencendo Loki a fugir. Ao usar a lã de uma das cabras, ele desce pelas raízes de Yggdrasil, a árvore da vida, que o revela os horrores do passado e do que há por vir. Loki se emociona sabendo o caminho tortuoso que terá que trilhar para derrotar o inimigo, mas antes busca o conselho de Thor invadindo sua cela para saber se o irmão causaria um mal para impedir um mal maior. Com a resposta positiva de Thor, Loki prossegue com sua missão. Loki, do mundo dos lobos de Hela, recrutou o falecido deus da guerra Tyr, que ainda se mostra fiel a Asgard apesar de ser o amante de Hela. Com mais nenhuma pessoa de bem aceitaria ajudá-lo, Loki consegue impedir que Hela e Mephisto de se aliarem com o Serpente, e ainda consegue com eles mais aliados, a serva de Hela, Lea, e algumas guerreiras de Sir. Consegue também um acordo com Surtur, que lhe dá a sombra da espada Crepúsculo, e com a ajuda de Voltagg consegue a armadura Destruidor. Loki e seus companheiros invadiram a Fortaleza da Serpente e, com um bando de pesos pesados que reuniu, consegue chegar até um velho livro onde as profecias são escritas. A sombra da espada Crepúsculo de Surtur, diferente da lâmina, é uma pena de escrever mágica e com ela reescreve parte do passado do vilão, fazendo experimentar o amor e lhe dando um ponto fraco. Obrigado por assistirem o vídeo, gente. Avaliem o vídeo, se gostaram, cliquem no gostei, adicionem aos favoritos, se inscrevam no canal para não perder mais conteúdo, e eu pretendo fazer um vídeo por semana. Uma semana vai ter histórias de heróis e a outra vai ter histórias de vilões.
Eu vou colocar no link do Straw Poll aqui na descrição para vocês escolherem entre o Duende Verde e o Coringa. Falou e tchau!